A todos capazes de Senhor, bem? Aquele que está de pé pode tomar assento, por gentileza, em nome de Jesus. Confesso para os irmãos que estou sendo pego de surpresa, mas ainda quando eu estava em casa passando a minha roupa, Deus ele colocou algumas coisas a ser mencionadas nesta noite ao meu coração, mesmo sem eu saber que eu iria pregar. Fui surpreendido pelo homem que tem sido canal de Deus também na minha vida, pelo evangelista Bárbaro, e por isso quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela vida da minha noiva, Rosiane. Amo muito, com muita dificuldade até aqui nós temos chegado. Deus tem nos dado força para estar de pé. Mas sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu sei que as horas não nos esperam, mas quantos corações aqui ainda tem um espaço para a palavra? Levante a tua mão comigo e dê glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, quantos acharam? Digam amém. Amém. Leamos para não tomar tempo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu quero estar lendo mais uma vez, para que esta palavra fique agravada na tábua do teu coração nesta noite. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai querido, Deus, não diminui na oração do meu pastor e sim acrescentando como de costume tenho, Senhor. Deus, neste momento quero me diminuir perante a sua presença, Senhor, e reconhecer de que sem o teu Espírito nada posso fazer, Senhor. Ó Deus, mas que uma vez mais o teu Espírito tome os meus lábios e me use como canal e como instrumento, e que toda a glória e que toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra lida e mencionada, e que eu tenho certeza que a maioria que está aqui já ouviu pregar sobre Samuel, já ouviu pregar sobre Saul, já ouviu falar sobre chamada, já ouviu falar sobre sacerdote, sobre profeta. O texto que nós acabamos de ler dentro de um livro histórico da Bíblia vai nos dizer que certa feita, no capítulo que antecede, o povo de Israel ele estava clamando por um rei. No capítulo 15 a Bíblia vai nos dizer isso. E após o povo de Israel clamar por um rei, Samuel ele ora a Deus. E Deus ele diz para Samuel para que ele viesse ungir a Saul como rei de Israel. Eu quero nesta noite tematizar esta mensagem, algo que eu estava conversando com a minha noiva certa feita, indo para uma igreja, onde eu não sabia que eu iria pregar também e acabei pregando. E eu quero tematizar essa mensagem como a escolha do homem e a direção de Deus. Você pode repetir isso com o irmão que está do teu lado? A escolha do homem e a direção de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel agora, ele pede um rei para Samuel. A Bíblia diz que após a casa de Eli se corromper com os pecados de seus filhos que faziam a porta do templo, a Bíblia diz que Deus mata Ofni e Finéia. Eli cai da cadeira e quebra o pescoço, e resta Samuel. A Bíblia diz que Samuel ele nasce debaixo de oração e debaixo de lágrimas de uma mulher chamada Ana. Samuel ele não nasce debaixo de obra de feitiçaria, ele não nasce debaixo de obra de macumbaria, mas Samuel nasce debaixo de lágrimas, sofrimento e perseguição que uma mulher Ana passou dentro da sua casa para que Samuel viesse nascer. Samuel na sua infância, crescendo na casa do Senhor, perante o sacerdote Eli. Com 13 anos de idade, Samuel ele foi chamado à beira da sua cama pelo Senhor. Samuel ele foi chamado novo para uma responsabilidade. Eu começo a entender dentro da Bíblia que Deus, quando Ele quer chamar alguém, Ele não olha idade, Ele não olha aparência, Ele apenas chama para ser canal e instrumento usado por Ele. Mas diz a Bíblia que Deus agora chama Samuel. Samuel era menino e não entendia a voz de Deus. Ele foi até o sacerdote Eli. A Bíblia diz que na primeira e na segunda vez o sacerdote Eli disse para ele: Samuel, eu não estou te chamando. Mas entendeu Eli que Deus ele estava falando com Samuel. É bem verdade que o texto bíblico vai dizer
que a lâmpada do Senhor estava se apagando, e essa lâmpada era a lâmpada sacerdotal. Era Eli que estava na casa do Senhor, que já não tinha mais visão espiritual, que já tinha se corrompido porque acobertou os pecados de seus filhos. Eu começo a entender também com a Bíblia que quem acoberta pecado, pecador também é. E diz a Bíblia que Eli se corrompeu por causa dos seus filhos, e Deus matou os seus filhos. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço, e agora Deus decide levantar a Samuel. Samuel agora é levantado sacerdote diante de Israel. Israel agora está pedindo um rei para o Senhor, e Deus ele dá direção a Samuel para escolher Saul. Mas espere um momento, Israel havia pedido um rei para o Senhor, e o Senhor por permissão permitiu que Saul fosse ungido. A Bíblia diz que Saul ungido como rei. Saul agora desobedece a ordem do Senhor. Samuel ele dá um recado da parte do Senhor para que ele viesse ir até a terra dos Amalequitas e matar Agag, rei dos Amalequitas, e todo o povo de Amaleque, porque lembrou o Senhor que aquele povo havia parado de frente para Israel quando Israel vinha do Egito. E diz a Bíblia que Deus agora deu essa ordem para Saul. A Bíblia diz que Saul foi lá e matou tudo, mas ele trouxe algumas coisas de lá. Saul ele não obedeceu totalmente à vontade de Deus. A Bíblia diz que Saul agora ele vai voltar de lá com algumas vacas, com algumas ovelhas, e volta com o príncipe dos Amalequitas, Agag, vivo. E diz a Bíblia que Deus agora vai incomodar Samuel pela madrugada, e diz que se arrependido de ter ungido Saul como rei. Diz a Bíblia então que Saul no outro dia seguinte se achega até Israel, e diz a Bíblia que estava o profeta Samuel dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando Saul vinha se aproximando, quem é profeta tem intimidade com Deus. Livro de Amós capítulo 3 versículo 7 diz: certa feita não fará Deus tal coisa sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Quem é profeta tem intimidade, não se deixa ser enganado. Quem é profeta tem intimidade e não se deixa escarnecer pelo aquilo que o adversário joga na tua cara. E diz a Bíblia agora que Samuel ele diz: Saul, que mugido é esse que eu estou ouvindo de vaca, e que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelha? A Bíblia diz que Saul então ele vira para Samuel e diz para Samuel: eu trouxe para sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel agora fala uma palavra para Saul que muito alegra o meu coração. Porventura tem o Senhor prazer em sacrifícios quando em que se obedeça a sua palavra. Eu comecei a entender que quando Samuel virou para Saul e disse isso, que tem o Senhor prazer porventura em sacrifício mais do que obedecer a tua palavra, eu entendo que não adianta eu e você consagrarmos a nossa vida, sacrificar no jejum, na oração, subir monte, descer monte, entrar em campanha, se não houver obediência. Se não houver obediência, de nada vale, de nada adianta. Tu pode fazer propósito de 40 dias, tu pode subir monte, tu pode descer monte, mas se você não obedecer a palavra de Deus, você não está na direção correta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que agora Deus, após rejeitar a Saul, a Bíblia diz que Deus ele agora dá uma direção ao sacerdote, profeta e juiz Samuel. E a direção de Deus é Davi. A Bíblia diz que Deus, agora no capítulo 16, após ter falado no capítulo 15, versículo 10, Deus ele fala mais uma vez com Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Quando eu vejo a Bíblia dizendo Deus ele falando para Samuel até quando, significa que Deus ele antes já havia falado com Samuel, mas porém Samuel não havia tomado a direção de Deus. Então tornou Deus a falar novamente, porque Deus é assim. Ele fala a primeira para você entender. Se você dá uma de surdo e não entender, ele fala a segunda de novo. E na terceira vez o profeta, o sacerdote, seja quem for, é obrigado a tomar a direção de Deus. A Bíblia diz que Deus ele fala para Samuel: enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque da tua casa me provei de ungir alguém como rei de Israel. A Bíblia diz que diante do mandato do Senhor, Samuel ele teme e disse: Senhor, se Saul souber que eu vou a Israel consagrar outra pessoa como rei em seu lugar, certa feita, certamente Saul me matará. Porque venhamos e convenhamos, qual é o rei que quer perder a sua coroa? Qual é o rei que quer perder a sua majestade? Qual é o rei que quer perder a sua posição, que quer perder o seu status? Ninguém quer perder a sua posição, ninguém quer perder a sua cadeira. Então Samuel ele temeu diante do mandato do Senhor. A Bíblia diz que Deus ele deu agora uma estratégia a Samuel: pega uma ovelha, pega uma jumenta, e diz que você está indo sacrificar a mim como teu Senhor.
A Bíblia diz que Samuel ele fez conforme o Senhor mandou. E chegando em Israel, chegando próximo à casa de Jessé, a Bíblia diz que perguntaram para Samuel: é vindo a tua paz? Eu começo a entender, porque naquela época eu entendia-se, até hoje eu entendo assim, que quando o profeta chegava na casa de alguém, ele estava trazendo uma notícia. Notícia essa era boa ou era ruim, mas era do coração de Deus. Então eles perguntam se a vinda de Samuel era de paz ou não a casa de Jessé dentro de Israel. A Bíblia diz que ele disse que ia sacrificar o Senhor, e chegando lá ele santifica os anciões, ele santifica toda a casa de Jessé, e começa a passar diante dos olhos de Samuel Abinadab, Eliabe. A Bíblia diz que quando Eliabe passa diante dos olhos de Samuel, Samuel ele diz: está perante mim certa feita o rei de Israel, aquele que o Senhor escolheu. A Bíblia diz que Deus ele brava nos altos céus ao coração do sacerdote e diz: Samuel, Samuel, por que atentas tu para a aparência? Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está por dentro. O homem olha a aparência, o homem olha o terno, olha a gravata, olha a saia até o pé, mas eu conheço o coração. Eu sei quem é adorador e quem não é, eu sei quem vem para adorar e quem não vem. Deus ele conhece o coração e já está sondando corações aqui nessa noite. A Bíblia diz que Deus ele brava no coração do sacerdote e diz: Samuel, Samuel, não atentas para a aparência, porque o homem vê o que está por fora, assim como toda a igreja está vendo meu terno, mas o Senhor vê aquilo que está por dentro. O Senhor enxerga aquilo que eu e você não podemos enxergar. E diz a Bíblia que quando Deus ele fala assim com Samuel, passa diante Abinadab, e Deus ele disse: não é esse. Passa Samar, e Deus ele disse: não é esse. A Bíblia diz que depois de passar quase todos os filhos de Jessé, o sacerdote pergunta: acabaram-se os moços? E diz a Bíblia que Jessé lhe diz: não, ainda há um que está apacentando as minhas ovelhas. Davi ele estava no campo apacentando ovelha. Creio eu que Davi, como jovem, ele tinha sonhos, porque todo jovem, adulto, seja quem for, tem sonhos. Mas creio eu que Davi ele não esperava ser ungido perante os seus irmãos. Creio eu que Davi não esperava ser exaltado perante os seus irmãos, porque a Bíblia não nos relata, mas eu quero imaginar que Davi, ele era o último a se sentar na mesa para tomar café, ele era o último a se sentar na mesa para almoçar, ele era o último a se sentar na mesa para comer junto dos seus irmãos. Mas quando Deus decide exaltar o menino, aquele que é o último se torna o primeiro, aquele que não era olhado passa a ser olhado, aquele que não era observado passa a ser observado, aquele que dizia que não tem potencial, Deus ele mostra que tem, é fato da forma que quer. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Eu quero te dizer nessa noite que glória a Deus é independente de quem esteja aqui na frente, independente de Deus estar pregando, você vem aqui para adorar Deus. Então adore o nome do Senhor. A Bíblia diz: na calamante o que me naravas, amante o que me naravashu e calavadara cantomento o que me naravas. A Bíblia diz que quando Samuel ele pergunta: acabaram-se os seus poços? A Bíblia vai dizer que Jessé ele fala: não, ainda há um. Ele está lá no campo apacentando ovelha. Esse é o dia em que Deus decide exaltar o menino. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar nesta noite. Davi estava no anonimato, ninguém olhava para Davi, ninguém enxergava Davi. A casa de Jessé só enxergava Eliabe, era o irmão mais velho, mais forte, mais formoso. Ninguém enxergava Davi dentro de Israel, mas chegou-se o dia em que Deus decide exaltar o menino. Glória a Deus, aleluia. E diz a Bíblia que Samuel ele diz: não se assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Como palavra profética, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado. Isso é para quem tem fé e quem acredita. E diga para ele assim: até aqui você foi o último. Até aqui te deixaram para trás. Até aqui você foi o último a se sentar à mesa. Agora diga para ele assim: mas se prepara, porque Deus te chama e você vai ser o primeiro a se sentar à mesa, e a exaltação de Deus está chegando na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tu pode estar no anonimato hoje, pode estar chorando, ninguém está vendo, pode estar no canto, ninguém está vendo, mas quando Deus decide exaltar, está exaltado. Quando Deus assina embaixo, está assinado. Quando Deus decide exaltar, está exaltado. Pode estar no anonimato hoje, pode estar chorando, ninguém está vendo você chorando, ninguém está vendo você no campo matando urso, matando leão,
Mas Deus te viu. Glória a Deus. Deus te viu. E Ele diz que é chegado o tempo de você se sentar à mesa. Posso tomar posse dessa palavra? Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Deus manda dizer que a partir de hoje Ele vai exaltar crente aqui, crente que está chorando, crente que é muito que me narra, que me narra, crente que está no anonimato, ninguém olha, ninguém enxerga, mas Deus te viu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ai, eu comando que me naravas, anamante e calamante que me naravas. Deus está dizendo que vai começar a exaltar crente aqui. É do anonimato para a honra, é do anonimato para a honra, é do anonimato para a honra. Glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia que Samuel ele diz: não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Olhamos para a Bíblia agora e vemos aquele que era o último a se assentar à mesa, tendo de ser o primeiro. Olhamos para a Bíblia e vemos aquele que em toda a sua vida sempre foi desprezado pelos seus irmãos. Eu creio que Eliabe, sendo mais velho, falava: sai daqui, você é apenas um apacentador de ovelhas. Porque diz a Bíblia que Eliabe, ele tinha estrutura e porte para ser um guerreiro de Israel. A Bíblia diz que agora os seus irmãos, aquele que não acreditou, aquele que sempre julgou a Davi, que sempre criticou a Davi, aquele que sempre disse que Davi não passaria de um apacentador de ovelhas, tiveram que ver Davi ser ungido perante eles. Eu não sei se você está entendendo, mas aquele que olha para você hoje e diz que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai para frente, que você não vai conseguir aquilo que o teu coração almeja, vão ser os mesmos que vão olhar e vão ver Deus te exaltar, vão ser os mesmos que vão olhar e vão ver o óleo descer sobre a tua cabeça, vão ser o mesmo que vão olhar e vão dizer: meu Deus, eu falei, mas foi ao contrário, Deus levantou. Deus levantou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que vem Davi agora. A Bíblia diz que quando Davi chega, ele se assenta e é ungido perante os seus irmãos. Saul, ele era a escolha do homem e a permissão de Deus. Israel pediu rei, Deus permitiu que Saul fosse rei, mas a escolha de Deus foi Davi. A direção de Deus foi Davi. A direção de Deus foi Davi. Por que a direção de Deus foi Davi? Saul ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque se Saul tivesse um coração segundo o coração de Deus, certamente Saul obedeceria e faria aquilo que o Senhor mandou ele fazer, e não faria pela metade. Deus, quando ele rejeita alguém, ele sempre procura alguém melhor. Quando alguém não quer fazer o que ele quer, ele tira, arranca e sempre dá para alguém fazer melhor. Quando alguém não quer cumprir, não quer obedecer, não quer fazer o que ele quer, ele sempre arranca e encontra alguém melhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer agora que Davi, ele é a direção de Deus. Davi, ele foi ungido perante os seus irmãos. Já estou encerrando porque as horas não nos esperam. Davi, ele foi ungido perante os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que após Davi ser ungido perante os seus irmãos, Davi, ele não se ensoberbece. Davi, ele continua o mesmo. Esse é um outro tema que Deus me deu, eu creio que eu vou ter a oportunidade de pregar. A Bíblia diz que Davi, depois que ele é ungido, ele não age como Eliabe agia com ele, não age como Abinadab agia com ele, nem como Samar. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido, mas ele permaneceu o mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Na tua exaltação não perca a tua identidade. Na tua exaltação continue sendo o mesmo. Na tua exaltação não pise porque pisar em você. Na tua exaltação não humilhe porque te humilharam, mas faça a diferença na calamante que me naravacha. Manto que me naravacha. Davi ele foi ungido, mas permaneceu mesmo. Deus nessa noite está dizendo para você: na tua exaltação continua mesmo. Na calamante que me naravacha. Calabadaracante o que me nasce, calamante que me naravacha. Deus está dizendo ao meu e ao teu coração: na tua exaltação continue o mesmo. Na calabaçai de um comante que me naravaça. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nesta noite? Na calabaça que me naravaça. Quem sente a presença glorifica, quem sente a presença adora, quem sente a presença fala em língua, quem sente a presença é renovado, recebe da parte de Deus. Na tua exaltação não mude, continue mesmo. Não é porque te humilharam que você vai humilhar também. Não é porque te pisaram que você vai pisar também. Verdade. Eu entendo também na Bíblia, Davi era menino. A Bíblia diz que Davi era menino. A Bíblia diz que Davi era moço, era jovem.
e foi chamado pelo Senhor. Não só Davi, mas a Bíblia também vai dizer muitos outros jovens que foram chamados pelo Senhor, como Jeremias, Isaías e outros. Mas interessante é que Deus decide exaltar e usar o menino para provar para aqueles que se acham grandes, que Ele faz da forma que quer, Ele usa da forma que quer, Ele levanta quem quer. Se Ele quiser, Ele te levanta, aí você pega aqui. Se Ele quiser, Ele pega lá fora, transforma, muda na calamante, terminar a marcha e levanta para fazer a vontade dEle, porque Ele faz o que quer. Deus, Ele só mandou Samuel ungir Davi para provar que Ele faz o que quer. Ele levanta menino para derrubar gigante. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Realmente Deus, Ele não vê como o homem vê, porque Deus, Ele enxerga o coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o som do coração. A Bíblia vai dizer que Davi agora ele foi ungido, mas ele permaneceu o mesmo, e na sua exaltação ele não perdeu a sua identidade. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que Davi ele foi ungido, mas ele não se assentou no trono. Davi ele foi ungido, mas ele teve que esperar a confirmação de unção. Então o que Deus está dizendo nessa noite? Ainda que você seja ungido, espera a confirmação de unção. Porque Davi foi ungido, ele esperou a confirmação de unção. Ele não foi direto para o trono, não. Davi foi ungido, mas ele foi para o campo guerrear contra Golias. Deus está dizendo, ele te ungiu, mas não é para você se assentar ainda não. É para você ir para o campo. É para você matar gigante, é para você matar leão, é para você derrubar barreira, derrubar montanha. É para você fazer a vontade de Deus. Irmãos, já encerrando, mas quero deixar aqui apenas o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que Davi, quando ele foi ungido, ele não se assentou direto no trono. E agora, em outro episódio da Bíblia, no capítulo 17, a Bíblia diz que os irmãos de Davi, ele está na guerra. E Deus, ele manda Davi e ver os seus irmãos e levar alimento e trazer notícia para ele. A Bíblia diz que Davi, quando ele chega diante de um vale, aonde o povo de Israel estava sendo confrontado por um gigante chamado Golias. A Bíblia diz que quando Davi ele se achega, um dos irmãos de Davi disse para ele: Davi, o que fazes aqui? Bem conheço a intenção do teu coração, e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ei, eu quero te dizer uma coisa: quando alguém sabe que você está para ser exaltado, ele sente, e quando ele sente, ele tenta se levantar contra a tua vida, como foi o irmão de Davi. Naquele dia que o povo de Israel ele estava sendo enfrentado, foi o dia em que Deus decidiu exaltar o menino. A Bíblia diz que quando ele chegou, o seu irmão falou: com quem deixaste aquela poucas ovelhas? Conheceu a intenção do teu coração. A Bíblia diz que diante daquela afronta, Davi ele não se conteu, e ele disse: quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel, o Deus vivo? Davi ele já tinha unção, Davi ele já tinha sido ungido a rei, mas ele não tinha se assentado no trono. A Bíblia diz que Deus agora ele vai armar um cenário. E que cenário é esse? Israel está sendo afrontado. Israel está sendo afrontado, não só Israel, mas a moral de Israel, o respeito de Israel, o Deus de Israel foi afrontado. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo ele pode afrontar qualquer um, mas a Deus ele não afronta. Ele pode afrontar a mim e você, mas ele esquece que por trás de mim você está aquele que nos chamou. Ele é fiel, nos garante, nos capacita para que a gente pise a cabeça da serpente e passe por cima dela, louvando e dando glória para Deus. A Bíblia diz que Davi ele se propõe a lutar contra aquele gigante. A Bíblia diz que Saul ele dá toda a sua armadura para Davi, mas Davi ele era pequeno, não tinha estrutura. E Davi ele ficou todo enguançado lá, não conseguiu andar. E Davi disse: não, vou sem armadura. Davi ele decidiu ir com as mãos de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não precisa armadura, basta a mão de Deus para te ajudar a derrubar esse gigante. A Bíblia diz que quando Davi agora ele está indo, ele pega uma funda, ele pega uma pedra, e na direção de Deus, sendo ungido por Deus, já debaixo da mão de Deus, a Bíblia diz que Davi ele chega diante daquele gigante que estava afrontando o povo de Israel. A Bíblia diz que Golias virou para ele e disse: porventura sou eu algum cão, tal para que você me afronte com pau e com vara? A Bíblia diz que Davi ele olhou para ele no versículo 45 do capítulo 17 e disse uma palavra que muito me alegra: tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra você no nome do Deus vivo. O diabo ele vem contra você com calúnia, o diabo ele vem contra você com defamação, o diabo ele vem contra você tentando formar a tua queda, o diabo ele vem contra você com fofoca, o diabo ele vem contra você com calúnia, com mentira, com defamação, mas você olha para ele assim: eu vou no nome do Deus vivo, eu vou no nome de Israel.
A Bíblia diz que Davi rolou a funda bateu na testa daquele gigante, ele caiu para frente, não para trás. Porque se caísse para trás, poderiam dizer que Davi derrubou o gigante com uma pedrada. Mas Deus derrubou para frente, para mostrar que ele faz ao contrário do que o homem pensa que ele faz. Já estou encerrando. Se coloque de pé em nome de Jesus, por gentileza, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida, e é só para quem acredita. A Bíblia diz que Davi estava no anonimato. Se liga com Deus aí. Mas no anonimato, Deus decide exaltar o menino. E eu quero te dizer uma coisa. Assim como Deus exaltou Davi, você não é Davi, eu não sou Davi. Mas tem muita gente aí para Deus exaltar. Tem muita gente aí que está no anonimato, está chorando, está no campo, está matando o leão, está matando o urso. E talvez você pode até pensar assim: Senhor, ninguém me vê. Senhor, ninguém me olha. Mas Deus, Ele está dizendo assim: meu filho, eu te vi e vou te exaltar. Quantos podem crer nessa palavra? Aplaude o nome do Senhor bem forte, porque Ele é digno de honra e glória. Agradeço a oportunidade, meu Deus.